espero que todo mundo esteja me ouvindo, né? Meu áudio está um pouco baixo, mas enfim, tenho enfrentado uns problemas técnicos aí nos últimos tempos, mas espero que dê para me ouvir, né? Se não, dá uma aumentada aí no volume. Bom, boa noite a todos. É óbvio que me sinto extremamente feliz e honrado com o convite que o João me fez para vir até aqui falar sobre esse assunto que quem me conhece sabe que para mim é muito caro. Mas eu me permita começar minha primeira intervenção contando uma pequena anedota para quem está ouvindo a gente. Faz muito tempo, quase 10 anos isso, lá pelos idos de 2014, 2015, eu gostava muito, quando eu estava no ensino médio ainda, eu gostava muito de ouvir rádio. E ouvir rádio, gente, aparelho rádio, tá? Não é rádio pela internet, não, nem podcast, isso nem existia. Eu vi no rádio mesmo, e eu gostava muito de uma rádio chamada Rádio Sputnik, ou Rádio Sputnik. É uma rádio de uma agência russa que ficava aqui no Rio de Janeiro. Essa agência ainda existe, mas esse programa pela rádio mesmo, pelas ondas de rádio AM, não existe mais. Mas eu gostava muito de ouvir aquela rádio porque os programas da rádio falavam sobre geopolítica da Rússia, notícias de economia brasileira, relações internacionais, eu gostava muito daquilo. Mas tinha quase toda semana tinha um colaborador, um consultor da rádio, que ia lá falar sobre a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista dos russos, dos soviéticos, né? E eu ouvia aquele, era um professor, né? Eu ouvia aquele professor falando, assim, com um carinho, uma paixão e uma profundidade tão grande sobre a Segunda Guerra Mundial na União Soviética que eu me fascinei pelo tema. E eu ficava assim ouvindo as narrativas, sabe, sobre o Exército Vermelho lutando contra os nazistas, às vezes em situações assim terríveis, né? Como por exemplo a Batalha de Stalingrado, prestes a completar 80 anos. Enfim, eu ouvia aquele professor falando e achava assim absurdo, né, o nível de conhecimento dele e o carisma que ele tinha. Bom, pouco tempo depois, eu pesquisei o nome deste professor na internet e não achava praticamente nada sobre esse professor que ia na rádio. Né? Mas eu achei uma foto dele no Google, perdida. Uma foto, somente. E pouco tempo depois eu descobri que haveria um evento na UERJ, um seminário, no qual um dos palestrantes seria esse professor, o mesmo nome desse professor lá da Rádio Sputnik. E eu, claro, fui muito alegre, né? Isso foi no próprio ano de 2015, eu ainda era muito jovem, né? Enfim. E chegando lá, eu vi o professor, né? Porque uma única foto do Google, preto e branco, inclusive, né? Já foi o suficiente para eu conseguir associar a imagem. Eu vi o professor, mas eu fiquei um pouco acanhado e não falei com ele. Mas eu ouvi a apresentação dele, foi simplesmente fantástica. E coisa de um tempo depois, em 2016, no início de 2016, quando eu fundei o Centro de Estudos da Política Sul do Brasil, que é esse centro que a gente tem hoje em dia para estudar a Coreia Popular, né? Foi uma iniciativa minha, com o apoio da Embaixada da Coreia Socialista aqui no Brasil. Eu pensei em fazer um seminário, um evento de abertura para esse centro de estudos, mas imagina, eu com os meus 16 anos de idade, 17 anos de idade, eu não tinha nenhuma estrutura, nenhuma entrada em lugar nenhum na cidade do Rio de Janeiro. Eu não sou da cidade do Rio de Janeiro, eu sou de Caxias. Eu não tinha um lugar para fazer isso, eu não sabia o que fazer. Então eu me lembrei do professor da rádio e me lembrei do professor que eu tinha, o mesmo, né, que eu tinha ido assistir, e não lembro como, mas eu consegui o contato desse professor, conversei com ele muito brevemente e sem me conhecer, sem saber quem eu era, esse professor me chamou até a sua casa, que é uma coisa, chamar alguém para dentro da sua casa é uma responsabilidade grande, né? E quando eu cheguei lá na casa desse professor, tomei o metrô até lá, fui muito bem recebido, e falou assim, me disse esse professor, não, se é sobre a Coreia popular, eu apoio com certeza, pode contar com a minha ajuda, vamos arrumar uma sala lá na UERJ, vamos conseguir fazer um evento bem legal. Eu tinha pensado num evento de determinada maneira, mas esse professor aumentou em 10, 20 vezes a estrutura do evento. No fim das contas, foi um grande sucesso. A gente reuniu 100 pessoas aproximadamente
de 80 a 100 pessoas na UERJ em 2016 e fundamos o Centro de Estudos. Bom, esse professor era João Cláudio Platenic Pitillo, né? Uma pessoa que eu há muitos anos admiro, há muitos anos sigo, escuto e leio. Né? Naquela visita que eu fiz à sua casa, ele me presenteou com alguns livros que eu fiquei fascinado, é claro. E desde então eu aprendi muito com esse professor, principalmente ter um respeito muito grande ao que eu estudo e ter a noção de responsabilidade de levar para as outras pessoas que não têm como parar para estudar sobre isso ou que não têm estrutura para isso, levá-las, né, a refletir e a pensarem sobre o assunto, tentando transmitir esse tema com com os profundos respeitos científicos ao fazer história, né, ao transmitir, ao contar a história. Né? Então eu já começo assim com um agradecimento muito grande, um beijo muito grande a você, João, porque você é uma figura que incentiva, inspira, não somente a mim, mas eu tenho certeza que a muitas outras pessoas. Eu lamento muito que uma pessoa como você, que certamente tem um conteúdo muito diferente dos demais, não tenha uma audiência assim 1 milhão de vezes maior do que o que você tem. Porque você é o tipo de pessoa que mereceria estar numa TV nacional nesse momento, uma TV pública, sem brincadeira, numa TV pública, falando para as pessoas comuns desse país, né? Dando aulas para alunos de toda a rede nacional brasileira, porque o que você tem a dizer é importante e é muito difícil de ser visto em outros lugares. Então, assim, esse canal Guerra Patriótica é muito importante, é tal qual suas outras redes sociais, enfim, e também o nosso grupo de estudos 9 de maio, né? Então, assim, de verdade, um grande abraço e um respeito muito grande de você. E aproveitando que eu estou aqui já com a palavra inicial, né, só dois pontos quentes geopolíticos para a gente relembrar e ficar aqui já como nota de denúncia. Né? Ontem, João, foi aniversário de 190 anos da invasão inglesa às Malvinas, que são legitimamente argentinas. Né? Não vamos nos enganar, não. Então fica aqui o nosso ódio e nojo ao imperialismo inglês, que até hoje, 190 anos depois, se apossa das Malvinas, cria uma narrativa pública fantástica para deslegitimar o poderio e a soberania argentina sobre as ilhas, né, e instalar aqui no Atlântico Sul sua base militar, enfim, que é apoio para os seus infinitos golpes, intervenções estrangeiras que levam os povos à ruína, à pilhagem, né, à subjugação, que é uma coisa simplesmente horrível. E outra coisa, também envolvendo os ingleses. Parece que há uns dias atrás estourou de novo, né, a disputa internacional das Ilhas Chagos, né, Ilhas Chagos, lá no Índico, um território pequenininho, gente, que pertence às Ilhas Maurício, mas que foi, de novo, roubado pelos ingleses, e os ingleses tiveram o favor de expulsar as populações nativas das Ilhas Chagos e arrendar a ilha para uma base militar dos Estados Unidos, que inclusive foi a base militar importante de lançamento de bombardeios sobre o Iraque, na época da guerra contra Saddam Hussein. E, de novo, parece que a ONU decidiu que as Ilhas Chagos são das Ilhas Maurício e o Reino Unido não quer simplesmente cumprir esse acordo. Então, mais uma vez, a gente lembrar disso, né, e deixar assim já aí o ponto para quem quiser pesquisar, enfim, levar adiante essa discussão. Um grande abraço para o nosso amigo Leonel Brizola Neto, né, nosso Brizola Neto, que nos ajuda aí há muito tempo. Ele mandou uma mensagem para mim no meu Instagram dizendo, viu hoje que a gente tem uma live, né, eu e você juntos, e aí ele mandou lá uma mensagem, uma pessoa muito, muito bacana, um companheiro que merece nosso apoio, nosso abraço. Bom, João, é assim, então começando um programa que eu estou até com medo, sabe? Porque parece que agora, João, eu tenho uma tradição, eu não consigo fazer nenhuma live que dure menos de 2 horas, de 3 horas. Eu fui na semana passada dar uma aula no meu canal do YouTube, e eu falei assim, gente, essa aula de hoje ela vai durar no máximo 2 horas e meia, 3 horas, né? Aí no fim das contas, 5 horas e meia depois eu estava dando aula ainda sobre a União Soviética. Citei demais, inclusive, você lá na nossa aula. Algumas pessoas me viram e falaram, gente, pô, continua aí, a gente fica ouvindo você sem parar. Lá na Deriva Podcast também, né? Eu fiquei lá 5 horas e meia. Inclusive, falei de você lá, João. Estou esperando eles te chamarem, porque eu acho que é importantíssimo você ter
essa abertura lá também. Falei com eles e vou reforçar de novo, inclusive, o convite lá, que a gente tem que convidar o João, tem que falar do João. Bom, para quem não conhece, eu organizo, né, um centro de estudos que eu mencionei agora há pouco aqui, o Centro de Estudos da Política Som 1. Você acha ele pesquisando por essa... Está aqui no meu nome, né? CEPS-BR. Se você coloca assim, CEPS-BR, Coreia do Norte no YouTube, no Google, ou no YouTube também, você encontra, a gente tem canal no YouTube, tem nosso site. Para quem, sempre muitas pessoas chegam até nós perguntando onde estudar sobre a Coreia Popular, onde ler livros sobre a Coreia Popular. Não tem nada em português, é mentira, tem muita coisa em português, então, claro que não tanto quanto o suficiente que gostaríamos de ter, mas, de qualquer forma, se você pesquisar o nosso site, sepsonbr.com, você encontra lá uma biblioteca virtual com centenas de PDFs em português, inglês, espanhol, tem até árabe e russo lá. Se quiser pesquisar, você encontra muitos livros bons lá sobre a Coreia Popular. Tem nosso Instagram também. Se você quiser, vou fazer um merchanzinho. Me siga no Instagram, Camarada Rubio. Camarada, aquele tracinho underline, né? Rubio, R-U-B-I-O, como você está vendo aqui. Podem me achar lá, eu estou tendo, inclusive, um banimento, né, das redes sociais. Você procura pelo meu nome, você não me acha. Eu estou escondido. O Instagram me jogou num calabouço aí virtual, porque eu falo de assuntos que os poderosos não querem muito ouvir falar, né? Então, se você puder me achar, me jogar adiante, inclusive se puder marcar a mim e ao João tirar um print da tela, marca eu, marca o João, manda o pessoal se inscrever aqui no canal do João, isso seria extremamente bom. Além disso, tem vários outros projetos que eu coordeno. Um deles é o Baú do Rubio, né, onde eu conto história do socialismo através de itens como medalhas, uniformes militares, pins, selos, cédulas, moedas, enfim, colecionismo contando história de uma maneira criativa. Baú do Rubio você acha no Instagram. O canal do YouTube se chama também Baú do Rubio, está em construção, em breve novos conteúdos lá. E por fim, dou aulas de russo também. João já foi meu aluno de russo, da primeira turma de russo que eu tive. Inclusive, eu cheguei ao mundo de dar aulas pela internet, inclusive por causa do João, que me falou várias vezes: ô Lucas, você tem que dar aula pela internet, Lucas. Que aí você. O João que me deu a ideia, gente, de trabalhar com algo que hoje que faz assim, praticamente meu nome na internet. Se você quiser, eu dou aulas lá no Instituto Soyuz, tá? Você procura no Instagram, Instituto SOYUZ, Soyuz, e você encontra lá turmas de russo abrindo agora em janeiro. Lá eu não só falo sobre a língua, como também falo sobre história, principalmente história da União Soviética. Então, para quem quiser meu curso de russo, talvez tenha algum aluno meu aí no chat. Se tiver, diga se vocês gostam da aula. Se vocês falarem que gostam, eu pago aquela comissão depois. Brincadeira. João, Coreia, né? Vamos falar sobre Coreia hoje. Simplesmente um assunto que não tem fim. Estamos ainda vivendo um período 70 e poucos anos depois da Revolução Coreana. A gente ainda está no processo de revolução contínua. Isso que é o legal da Coreia. Ela não abriu mão, né, diferente da União Soviética, ela não abriu mão de que está com plena revolução em andamento, né? E ela consegue continuar perseguindo os inimigos de classe, se mantém vigilante, se mantém anti-imperialista, que é o mais importante, a experiência intrinsecamente anti-imperialista. Então a gente tem que ter todo um carinho muito grande com a Coreia e um cuidado de lidar com o tema para não cair nos achismos e nas críticas infundadas que os inimigos querem, inclusive, fazer com que você acredite. Não dá, né? Você ser de esquerda e reproduzir o discurso do imperialismo é uma tristeza muito grande, né? Então, vamos ver se nesse encontro de hoje a gente fala um pouquinho, conversa sobre a história, a atualidade, geopolítica, exército também, né? Enfim, é isso, João.